Então, vejam, um aspecto que nós não levamos suficientemente em conta esse ano, nesse tempo agora, né, foi a questão das categorias de análise, né? Quer dizer, o esquema que está subjacente, por exemplo, às definições do belo em Kant, né? E também nas definições do sublime, né? O Heidegger tem vários cursos dele sobre lógica, a relação entre lógica e linguagem, a relação entre lógica e verdade, e assim por diante, né? Nós não estudamos aqui, por exemplo, deixa eu ver se está aqui, La Logique, o l'art de penser, que é do Antoine Arnaud, Pierre Nicole, que é da escola de Port-Royal, né? Lá nessa escola, por exemplo, as categorias eram 7, tá? E são reduzidas a 4 na tabela de categorias do Kant. E o Kant diz, olha, o que me interessa é saber como é que isso aí funciona no momento, entendeu? Eu não vou discutir os fundamentos disso, né? O problema é que essas 4 categorias, que eram 10 em Aristóteles, 7 em Nicole e 4 em Kant, foram reduzidas a uma só entre nós, que é a quantidade, né? Até a qualidade é definida em termos de quantidade. É um aluno nota 10, entendeu? É um casal 20, então, né? É um best-seller, é uma quantidade de vendas isso, para ser qualidade, né? Ora, a gente percebe que, por exemplo, o que é qualidade para Aristóteles, né? É a estrutura geral do objeto, né? É o modo como ele se apresenta, né? Terceiro, o modo como ele se diferencia, e só em quarta instância a impressão que ele causa na mente do receptor, tá? Não é simplesmente eu gosto ou não gosto, tá? Então, por que houve essa inibição quanto às tabelas de categorias, né? E vejam, nos tempos modernos, né, a concepção de Deus também muda, sabe? Isso não se discute em geral, porque para a visão de que só há um único Deus verdadeiro e que Deus é eterno, entendeu? Essa natureza histórica de Deus não é determinante nem precisa ser discutida. São, no máximo, visões que o homem tem da divindade, tá? Mas, com a modernidade, de certo modo, o próprio Deus foi reduzido a uma figura numérica. Ele é a representação do infinito, né? Infinito no espaço, no tempo, no poder, no saber, né? E é bem diferente do Deus que aparece no Antigo Testamento, numa sarça ardente, por exemplo, ou do Deus que aparece no Novo Testamento, mandando um anjinho dar uma cantada numa mocinha, que é uma virgem servidora do templo, entendeu? Sabe? Então, vejam, retomar Aristóteles é algo que a gente quase que não está fazendo aqui entre nós. Exatamente porque é importante não se faça, tá? Então, o que nos importa aqui, basicamente, é tentar ver o que estava por baixo dessa pequena diferença que caracteriza a grande obra, tá? Como se fosse, digamos assim, um diferencial de qualidade, mas que não é apenas uma qualidade de gostar ou não gostar, mas que faz parte da estrutura da própria obra, do modo dela ser, tá? E aí, quando se discute essas questões da metafísica, parece que não é importante. Mas a metafísica é extremamente prática, ela é extremamente importante, né? E essa dimensão da teologia ela é parte da metafísica, né? É a parte teológica, né?
Então, vejam, para Aristóteles, o problema estava na relação entre ser e os entes, né? E isso é considerada a grande questão filosófica ainda hoje, né? E, então, vejam, o Heidegger, no fundo, se admira que, no grego, na verdade, o que ele estava falando de ser, estava falando de Anwesenheit, de presença, de estar aí, entendeu? E isso é uma diferença que, entre ser e estar, que só existe em português e espanhol, dessas línguas que eu conheço, né? E Espanha e Portugal nunca tiveram grandes filósofos, porque a Igreja Católica impediu que houvesse grandes filósofos. E eles não tiveram coragem, os intelectuais, de fazer alguma coisa diferente, né? Então, vejam, parece simples. Vocês aprenderam essas categorias de Aristóteles lá na gramática, na análise sintática. Mas vejam, vocês aprendem, por exemplo, o que é substantivo e o que é adjetivo qualificativo. Então, são categorias analíticas. Agora, quando você tem um homem e uma mulher discutindo, em que ela diz, você é um cachorro, né? E ele diz, você é uma cadela, você é uma piranha, não sei o quê, sabe? Esses nomes de bichos são os substantivos comuns, mas que funcionam aí como adjetivos qualificativos, entendeu? Então, eles passam por uma outra categoria que não é em termos analíticos, sabe? É uma síntese dialética, né? Em que o substantivo é adjetivo, em que um é o outro. E, na perspectiva analítica, isso não é possível, né? Essas questões não são discutidas nos cursos técnicos, embora afetem a maneira de ver a técnica, e também não são discutidos propriamente nos cursos de letras, por exemplo, né? O curso de letras não tem formação em lógica, filosofia da linguagem, filosofia da arte, etc., né? Bom, então, vejam, estou insistindo que na qualidade é preciso distinguir diversos aspectos, as características gerais, quer dizer, a estrutura da obra, a configuração externa da coisa, que dá uma forma que a identifique. Terceiro, o estado em que ela se encontra, se é preservado ou deteriorado, novo ou velho, entendeu? E a reação, quarto lugar, que os traços marcantes da coisa provocam no sujeito que as percebe, tá? Então, quando Kant fala no belo, né, parece que ele só está operando nesse último sentido subjetivo, tá? E ele não está examinando o belo como uma coisa muito objetiva, presente no diferencial que aquela obra apresenta em relação às outras obras que não conseguiram chegar ao mesmo nível ou que fizeram uma outra variação em torno disso, sabe? Isso é importante. Não se tem na faculdade de arquitetura uma formação em arquitetura comparada, né? Não se tem isso. Se tem uma doutrinação em torno de modernismo, etc., né? E morre, a coisa morre por aí. Então, vejam, das 10 categorias de Aristóteles, depois nós temos 7 na lógica de Arnaud e Nicole, né? Que é essa aqui, La Logique, o l'art de penser. Né? Leibniz tinha correspondência com esse pessoal, né? E do Leibniz depois vai derivar Christian Wolff, vai derivar o Baumgarten, né? Que origina a estética, né? E vejam, as categorias com que o Kant opera são quantidade, qualidade, modo e finalidade, né? É a tabela de categorias, né, que aparece lá na Crítica da Razão Pura, né? Ela deveria talvez ser questionada, mas ele não quer fazer isso, porque estava preocupado em ver como elas interagiam. E realmente o que ele conseguiu fazer na Crítica do Juízo, com as 4 definições do belo e as 4 do sublime, é maravilhoso, tá? Mas corresponde a essas categorias da tabela, tá? Quem viu isso foi o Zolder,
E isso não é ensinado assim até hoje. Tá? Nós não temos tempo aqui para examinar isso mais a fundo. Tal. No momento, não estamos estudando Zoller. Ele nem é traduzido para português. Tá? O Heidegger percebe o problema e não desenvolve isso. Tá? O que impede de definir isso? Porque eu tenho a impressão, mas essa é uma tese minha, tá? É porque essas categorias eram usadas na época e ainda são usadas hoje para definir Deus. Né? Porque, vejam bem, para um homem medieval, não tinha muito sentido definir Deus. Deus se acreditava nele e pronto, entendeu? Não tinha muito de fazer uma teologia em torno dele. Quer dizer, um dos problemas do século XVIII é que a teologia poderia ser o modo de querer saber como é que seria Deus e saber como driblá-la. Quer dizer, século XVII, já em Pascal aparece esse tipo de problema. Quer dizer, no fundo, os teólogos não seriam confiáveis. Essa era a tese subjacente da doutrina da graça que levou à constituição da escola de Port-Royal. Né? E a prioridade, a imagem dada por Pascal em contrapartida ao conceito em Descartes. Agora, o Descartes também tinha um modo muito bom de escrever, onde é que há imagens muito fortes, muito bem escrito. Né? Então, vejam, o que quer dizer? O que é o belo em termos de finalidade? Né? O belo é aquilo que parece ter uma finalidade, mas não tem nenhuma. É traduzido mal para o português como finalidade sem fim. Zweckmäßigkeit ohne Zweck. Ele é estruturado como se tivesse uma finalidade, mas ele não teria nenhuma. Ele estaria aí inocentemente, que é a mesma tese que você tinha lá no Agesilaus, no Angelus, né? Silesius, né? Agesilaus Santander. E, agora, vejam bem, se eu digo que a finalidade do belo é estruturar a obra como se não tivesse finalidade nenhuma, o que é que se estrutura como se tivesse finalidade para acabar não tendo nenhuma? Sabe? O mínimo que se pode dizer disso é que se trata de uma contradição. Qual é o conceito do belo? O conceito do belo é que ele não tem conceito. Isso é uma contradição. Sabe? E vejam, ele queria fazer a analítica do belo e a analítica do sublime. Está lá no livro dele, o título. Mas o problema é que a resultante dessa análise é algo sintético e contraditório. Portanto, deveria ser uma dialética do belo e do sublime, que ele não faz. Entendeu? Ele teria de revolucionar o modo de pensamento dele para poder ir adiante. Quem, de certo modo, tentou fazer isso foi o Zollner e o amigo dele, Heidegger. O Zollner morreu com 39 anos, se não me engano, 37, e era reitor da Universidade de Berlim. Né? E, agora, se eu estou tomando a finalidade como categoria na tabela de conhecimentos, por que eu não tomo também a origem? Sabe, fim, a origem, começo. Como é que se dá essa relação? Sabe? E a origem aqui não no sentido de Heidegger, de dizer que o artista é a origem da obra e a obra é que faz o artista ser artista, mas a origem mesmo em termos de condições de possibilitação. É o agaton, em outro sentido. Né? Quer dizer, por que certas pessoas recebem uma espécie de procuração do poder para produzirem obras que são financiadas e promovidas pelo poder, enquanto que outras são simplesmente ignoradas? Por que o poder dá poder a certos artistas e não dá a outras pessoas? Então, no fundo, porque ele é genial. Não, não é bem assim. Não é tão simples assim.
Você pode ter autores tão competentes quanto, sabe? Eu era amigo do Atos Bulcão e me dava muita mais com o DJ Oliveira. O DJ Oliveira não foi chamado para fazer nenhum painel aqui em Brasília. E ele estava morando por aqui. Tá? Aí ele fez lá em Goiânia alguns painéis. Tá? Claro que eu desconfio por que isso acontece, entendeu? Mas é a turma dos que se reúnem lá e não deixam o outro centrar. Tá? Mas vejam, a questão da origem é a relação da arte com o poder, o que é bem complicado e não é disso que o Kant está tratando. Porque ele está tratando da arte pura. Não existe arte pura. Toda arte é impura, toda ela é contaminada por política, por manifestação ideológica, etc. Então, veja, o belo é usado para subsidiar o que não é belo. De certo modo, é uma estetização do não estetizável, a estetização da dominação. Se você vê um grande retrato, uma bela estátua equestre de um imperador da época, tá? Você em Dresden construíram o teatro de Dresden, a ópera de Dresden, porque tinha posto uma estátua do rei, do duque da região, entendeu? E que também se tornou rei da Polônia um tempo, entendeu? Então, era para respaldar o poder. O belo é usado para subsidiar o poder não artístico. Né? Serve para propagar fake news. Entendeu? Assim como hoje em dia o estética é usado na propaganda para reforçar a propaganda de mercadorias, para reforçar o consumo de mercadorias. Né? Então, não é algo assim tão puro, tão apenas estético, sabe? É algo bem mais complexo. Então, vejam, a reação afetiva que se tem em relação ao belo e não belo não é apenas um exercício do bom gosto. Por exemplo, Nietzsche dizia que uma maçã é bonita aos olhos, cheirosa do perfume e gostosa, porque ela costuma ser saudável, ela tem essas características, e ela é nutritiva. Enquanto aquilo que despertar nojo, é melhor não comer porque vai fazer mal. Por quê? Porque nós temos um saber inconsciente acumulado ao longo de milhares de gerações. Então, vejam bem, por baixo da estrutura da psique, porque o Kant tinha montado com a razão, o entendimento e a percepção embaixo, né? Havia uma outra pirâmide inversa que sustentava tudo isso como fundamento, sabe? Eu apontei isso num dos meus livros, não, entendeu? E adiantou? Não adiantou nada. Não. Então, vejam, quando ele fala em prazer desinteressado, o Kant queria dizer um juízo em que não se tenha nenhuma vantagem pessoal ao emitir tal juízo. Mas qual é o exemplo que ele dá? Olha como é belo esse castelo. Vejam bem, se eu tenho meu irmão preso naquele castelo, ou se o dono do castelo, a família dele, andou perseguindo e matando gente da minha família, eu nem vou achar belo aquilo que eles têm lá. É uma fortaleza em que eles ficam escondendo a prepotência deles, entendeu? Quer dizer, o castelo não é belo, ele é ícone da prepotência, que é outra coisa. Então, veja, o prazer desinteressado no Kant quer dizer que o meu juízo é objetivo, porque eu não tenho vantagem nenhuma em dizer aquilo. Mas vejam bem, isso é mais complicado um pouco. Por exemplo, uma vendedora está atendendo a freguesa e diz: essa blusa vai sentar muito bem em você.
ou, esse vestido aí ficou muito bem em você, entendeu? Vejam, é claro que ela está movida por um interesse, né? E esse interesse pode contaminar o juízo. Claro que pode, né? Mas, veja, um juízo pode ser movido por interesses e, mesmo assim, ser correto e objetivo. Assim como você pode também ter um juízo desinteressado, mas que seja incorreto na sua assertiva. Tá? Então, veja, a gente está cansado de ver nas redes sociais aí, na internet, cada vez mais, um processo de elogio mútuo de um autor para o outro, de cada um se achar maravilhoso. Tá? Ora, na verdade, geralmente os medianos se aliam entre si e precisam eliminar os melhores para que eles possam aparecer com os bons. E os outros ficam de escanteio. Tá? E, ao mesmo tempo, você tem um paradoxo nesse juízo do belo, de que ele deve, aparentemente, ser desinteressado, mas sobre uma coisa interessante. Como é que o juízo vai ser desinteressado se a coisa é interessante? Ele deve corresponder à mobilização de interesses que existe lá, o que faz aquilo ser interessante. Veja, eu não posso argumentar de que o juiz é universal por ser isento de interesses. Isso pode esconder a prepotência do tirano, um monarca esclarecido, como ele gostava do Frederico o Grande. Pode ser esconder o colonialismo, o imperialismo, a prepotência das metrópoles culturais sobre as periferias. Né? Então, vejam, há contradições nas definições do Kant. Elas não são simplesmente analíticas. Tá? E é preciso diferenciar isso tudo. Tá? Então, vejam, eu queria só chamar a atenção ainda de vocês de que essas argumentações de que essa tabela seja, digamos assim, um modo mais objetivo de ver, ela é problemática. Tá? Por exemplo, eu citei para vocês de que por que se tinha medo de discutir essas categorias? Porque, olha, me parece que ela serviu para definir Deus. Entendeu? Quer dizer, os 4 atributos de Deus são derivados dessa tabela de categorias. É onisciente, onipresente, onipotente e eterno. Por exemplo, ser onisciente poderia ser uma qualidade. Ser onipresente poderia ser uma quantidade. Né? Mas ele poderia também ser, na qualidade, eterno. Tá? Quer dizer, essas categorias são um tanto ambíguas também. Tá? Os atributos de Deus, no fim, acabaram sendo definidos por uma dimensão só, que é a quantitativa. Deus é infinito, no espaço, no tempo, no saber e no poder. Tá? Está muito longe do Deus anterior. Tá? E aí, de repente, outras categorias ficaram esquecidas, como a origem, né? A finalidade, né? E a tensão do interesse, dos interesses, a relação com o poder, etc. Né? Então, vejam, há um esquema subjacente ao Kant, que na crítica do juízo já foi lido pelo Zollner, tá? Em que é preciso perceber a estrutura desse pensamento
para depois daí tentar ver como é que nós vamos poder repensar isso aí tudo, tá? E isso se encontra hoje diante de uma espécie de necessidade de uma revolução metafísica, que se o ser humano não soubesse redefinir, ele não se ressituar diante do mundo, a vida na Terra vai acabar muito mais cedo do que se estava pensando, tá? E a maior parte das pessoas não vai sobreviver, tá? Bom,